Eu fui bem semana passada, mas de repente aquela mudança que teve de trocar as bases, eu me perdi inteiro. Eu acho que todo mundo achou um pouco frustrante, né? Porque você não conseguiu terminar a sua preparação. Eu fiquei muito chateada, porque tava assim animadíssima pro meu mignon suíno. Achei que ia ficar sensacional para a competição. Isso fez toda a diferença. Mas isso deu uma embananada na cabeça e acho que faltou um pouco de cor no meu prato. Fiquei super perdida, não tinha domínio com o ingrediente que a minha colega estava preparando. Eu ganhei o episódio da semana passada. Eu trouxe um santinho semana passada. Trouxe ele de novo, pessoal. Vai que dá sorte de novo. Contem comigo, torçam por mim. Se deu certo pro Paulo, vai dar certo pra mim. Minha expectativa tá lá nas alturas, estou super animada. Vou ganhar essa disputa hoje. Anotem aí. Quero ganhar mais um episódio para levar esse caneco. Hoje vocês vão presenciar aqui técnicas extremamente elaboradas, elevado requinte gastronômico. Se preparem. Hoje eu tô com sangue nos olhos, já que é o penúltimo episódio, então vim pra ganhar. Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Colemar Júnior e este é o Você é o Chefe Desafio dos Médicos, o primeiro reality de gastronomia saudável do Brasil. Esse é o quinto e penúltimo episódio desta temporada, portanto, hoje é dia de semifinal. Mas antes, vamos relembrar um pouco o que aconteceu na semana passada. O tema foi sinergia nutricional na melhora do bom humor, memória, foco e concentração. E não só as habilidades gastronômicas dos participantes foram testadas, como também a atenção de cada um deles, a resiliência e a capacidade de se reinventarem diante de um super desafio surpresa. Na metade da prova, cada médico teve que trocar de bancada com o seu colega do lado e dar continuidade ao prato iniciado pelo outro. Quem se saiu melhor foi o Dr. Paulo, que trocou de bancada com o Dr. Peter e apresentou o seu peixe à moda Mendes Júnior, conforme ele mesmo batizou. E hoje, hein? Quais surpresas teremos para essa semifinal? O tema tem tudo a ver com esse clima gostoso de fim de ano, sem abrir mão, claro, da saúde. Os participantes terão que desenvolver um bolo saudável para um dia festivo em família. Mas quem conta mais detalhes pra gente é a nossa nutricionista, Aline Kissai. Pode chegar, como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo, ainda mais hoje que a gente vai comer uma coisa que Nutri adora. Todo mundo gosta, que é docinho, né? gente. Inclusive vocês, os nossos participantes que já estão a postos, posicionados, bem-vindos também. Esse time que está dando um verdadeiro show à parte, vocês todos estão brilhando, viu? Parabéns. E aí, o que você separou? O que você está pensando para hoje, Aline? Olha, como todo mundo ama um docinho, vocês vão ter que fazer uma sobremesa, mas tem uma surpresinha que logo os chefes vão contar para vocês. Agora, tem que ser gostoso, que a gente sempre fala. Claro. Tem que ser bonito e vai ter que ser saudável. A gente não abre mão da saúde aqui nesse reality, hein? Não dá. Então, uma sobremesa gostosa, bonita e saudável. Mas agora como é que vai fazer saudável se é doce, que é a maior dificuldade de todo mundo? Mas Como isso aqui usar? não é um desafio? É um desafio, mas deixa eu dar uma diquinha para ajudar, né? Vai lá, você E é para que ajudar o manda pessoal aqui. de casa também, Tá né? bom. Então, quando a gente vai fazer um preparo doce e saudável, para também não ficar sendo aquele fit que não tem gosto de nada, que a gente só vai poder comer tudo zero açúcar e sem sabor, é sempre legal fazer uma sinergia, que é o que a gente trabalha em todos os programas aqui. Então, olha que estratégia super especial. Toda vez que vocês forem usar alguma farinha de carboidrato, fécula de batata, farinha de arroz ou até mesmo de trigo para quem pode, a gente tem que usar uma proporção de 25% de alguma farinha que tem mais fibra. Então, por exemplo, uma xícara de farinha de arroz, 0,25, ou seja, um quarto dessa xícara eu vou usar de farinha de aveia, de amêndoas, de linhaça, para que ela faça um capacetinho e não suba a glicose. Assim, pacientes diabéticos podem usar ou também para manutenção do peso saudável. Nada de açúcar por aqui. Porém, os capacetinhos, vocês isso aí. repararam que eles estão sempre presentes, né? Então a gente tem aí, né, frutas, usem e abusem. Maçã, por exemplo, também tem mais docinho. Uva, banana, tem frutas secas, tem muita coisa aí especial para vocês. E claro, vamos ter surpresinhas por aí. Depois eu passo contando mais. Beleza, bastante variedade. Obrigado, viu, Aline? Vamos lá. Vamos lá. E as demais surpresas dessa prova a gente vai conhecer agora com os nossos queridos e renomados chefes. Bem-vindos de volta, Gabi, Vavo e Iracema.
cochichando, conversando e já elaborando o que a gente vai armar para essa turma. Como é que vocês estão? Tudo bem? Malvavo, ai que medo dessa Malvavo risada. Mode On. Chefe da edição de hoje, dessa semifinal, quem é? Sou eu. O próprio Malvavo? Oh, yes. E aí, qual é o desafio? A Nutri já passou que eles vão ter que fazer uma sobremesa saudável. Algo específico, Vavo? Sim, muito específico. Vocês acharam que ia se safar assim baratinho, né? Avisando aos senhores passageiros que a época da panqueca e do muffin terminou. Acabou. Isso já é water under the bridge. O que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que pegar esse conhecimento que vocês tiveram até agora com isso e fazer um bolo. Só que não é simplesmente um bolo. E tem algumas regras, não é, meninas? Sim. Dentre essas regras, vocês vão ter que fazer este bolo recheado e com uma cobertura. Ok? Vocês vão ter que Se é usar... fácil, eu não sei, mas é pra ficar gostoso, hein, gente? É o mínimo que a gente espera, né? Que seja deles, muito né? gostoso. Tá sentindo o cheiro do pânico nas o cheirinho de pânico nas pessoas? E para isso vocês vão ter, vocês já têm uma forma dentro da... Você pode abrir nas Pois caixas? é, vamos abrir descobrir nas caixas. então o que temos nas caixas. Vai, podem abrir as caixas surpresas de hoje. E é uma delícia esse leite condensado aqui, realmente muito bom. Tempo de prova. 45 minutos. Tchan, Ok? tchan, tchan, tchan. Vocês não poderão usar a batedeira, vocês vão poder usar o fouet que sair. Tava na Não caixa pode de usar a vocês. batedeira? Não pode. Vai Na ser mão, ó. old school, vai ser vovó mesmo ali que a gente fazia das antigas. Vocês têm fermento em pó químico e vocês podem usar também o bicarbonato de sódio, que é outro agente que é muito usado para que o bolo de vocês fique fofinho, que nem a gente. O relógio já tá na tela? Então prova rolando a partir de agora em 3, 2, 1. Boa sorte a todos! Boa sorte. O que é pra untar? O que dá pra untar? Eu não sei fazer bolo, gente. O que vai sair aqui? Eu faço o bolo e depois Faz eu um corto, bolo né? só, depois que ele estiver assado você corta. Então é melhor você fazer a massa para já ir pro forno, daí você cuida do recheio e cobertura enquanto ele tá assando, Tá. né? Se eu usar uma farinha só, que é mais pesada, que não seja de trigo, ele pode ficar denso, não que ele vai ficar. Então eu bater bem o ovo, vai ficar bem fofo. Daí eu queimo. Como foi? Com que mais de ingredientes? Então, eu pensei só bater o ovo primeiro, fazer uma clara. E depois? Depois de misturar a farinha, colocar essa clara de ovo e colocar daí o fermento e colocar as frutinhas ali dentro. Uma base líquida que você já deixa homogeneizada. Bate bem, você quer que cresça. O bater nesse processo vai ajudar a aerar essa massa e a crescer. Vai fazer um bolo com banana? Ainda não peguei tudo aqui. Tá faltando o quê? Olha aqui, ó. Você tem ovos, farinha, fermento, tá faltando uma gordura, né? O que você vai usar? Manteiga, vai usar. Tem manteiga, óleo, um pouquinho dessa gordura. É bom ter no bolo. Pode pegar a manteiga dele aqui, ó. Ó, pega aqui, ó. Tem uma porrada de manteiga aqui. Não precisa ser muito, mas tem que ter um pouquinho, tá? Muito, quer dizer... Isso aqui. Aí, aham. Um pouco de iogurte para dar um toque de leveza. Eu só tenho uma dúvida em relação à proporção. Será que vai ficar bem para essa forma, talvez mais? Talvez precise de um pouco mais. Ele vai ficar mais ou menos isso aqui na tua forma agora e você vai precisar de um bolo que vai precisar de recheio. Antes de você entrar com ele no forno, use o teu fermento. E aí veja se você que tchan que você quer colocar. Mas talvez pro bolo, se você quiser só focar em fazer a base para ele assar e dar tempo de você então Depois de pensar na rechear, cobertura. depois você pensa na cobertura. Pega aqui, ó. Quer fazer o primeiro? Posso pegar aqui? Claro, Peraí. vontade. Tô suando, gente do céu. Demais. Que Tô calor. suando. Só Obrigado. falou. Obrigado.
Ó, você pode pôr uma manteiga aí dentro. Paulo, Isso, posso pegar Você mais tem de uma trigo? gordura. Isso, bate esse rápido e daí põe numa tigela. Posso pegar mais um pouco? Pode. Tá bom, chefe? Agora tem que ficar aquele ponto de bolo. Manja ponto de bolo? Pois é, esse é o problema. O problema é achar o ponto do bolo. Passa o Inter 2 ali no ponto do bolo? Ponto de bolo? Tem um líquido ali, né? Isso, isso. Tô com as farinhas. Para essa quantidade de farinha de trigo vai Eu acho que vai. uma xícara? Aham, uma xícara. Com tudo isso aqui? Põe aí. Você vai ter que ter líquido suficiente para envolver tudo, Aqui, ó, tá? líquido. Eu acho que dá. Aham, mas metade disso aí. Enquanto o desafio continua rolando por aqui, você aí de casa fica com mais dicas de saúde, dessa vez com a nutricionista Elaine da Vida Leve. Olá, eu ouço das minhas pacientes: Nutri, eu emagrecia tão fácil. Sabe, eu fazia uma dieta de 3, 7 dias, Nutri, ó, 2 quilos e ia embora facinho. Agora eu não sei mais o que acontece. Não consigo mais emagrecer, estou na menopausa, só aumento de peso, tenho tireoides, diabetes, hipertensão. Bom, eu não sei qual é a sua história, mas eu sou Elaine Cristina, nutricionista, e eu desenvolvi um método Aceleração Metabólica e Mente Magra para Longevidade. Um protocolo de tratamento com cuidado especial. Porque o que você precisa saber é identificar como está a sua composição corporal. Não tem nada de errado com o que está acontecendo com você. Você está numa nova época da sua vida, uma nova composição corporal e que exige novos nutrientes. Uma dieta diferente, uma suplementação diferente e tudo isso de forma natural irá ativar o seu metabolismo sem que você precise ficar preocupadas com medicamentos ou suplementos especiais. Tudo isso você faz aprendendo, colocando em prática e estando comigo durante 6 semanas com acompanhamento total. Bom, se você quer saber mais a respeito desse método, em breve uma nova turma será aberta, a 14ª turma, e será um prazer ter você e cuidar de você. Vem, fica comigo, cuide de você e eu te ajudo. E aí, o que você está preparando aqui? Bolo de prestígio. Bolo de prestígio, boa. O que você está usando de ingrediente? Conseguiu fazer a proporção que eu falei? Quais as farinhas? Amêndoas, farinha de trigo, para adoçar, o leite de coco, leite condensado, ovo, iogurte. Legal. E chocolate. Boa, então lembrando que também como o cacau é mais ácido e você está colocando iogurte, é legal porque ele vai ficar mais fofinho. Show. Só cuidado para não botar bicarbonato para não perder as propriedades não vou do colocar. chocolate. Perfeito. E aí, fiquei sabendo que nunca fez bolo. É isso mesmo? Nunca fiz bolo, acredita? Eu adoro Não tô comer bolo, acreditando. mas eu não sei cozinhar nada de doce, cara. E me conta aí, que farinhas que você Ó, usou? eu adoro bolo de milho. né? Legal, adoro também. Então eu tô tentando fazer um bolo de milho com a farinha de... Aliás, com amido de milho. Com amido de milho. A farinha de trigo integral E fubá. e a farinha de milho. Legal. né? Ó, vou te dar uma sugestão. O fubá, como ele é mais sequinho, traz mais umidade para esse bolo com suco de maçã. O suco de maçã substitui o óleo na receita, porque a função do óleo é trazer umidade e fofura. E ainda mais como não tem açúcar e açúcar também traz essa fofura, o suco de maçã vai ajudar. Então, o líquido da sua receita pode ser o suco da maçã. Mas de preferência, como tem frutinha seca, deixa ela de molho, porque daí vai extrair também o dulçor da frutinha seca. Vai dar propriedade nutricional e textura para esse bolo. Legal. Você vai ter que usar algum líquido, E também né? adoçar um pouquinho, né? Também vai adoçar um pouquinho. E maçã com fubá fica bom também. Bom também. Beleza, obrigado pela dica. E aí, esse calor aqui vai fazer esse bolo? Vai fazer um bolo de panela? Não, eu tô fazendo um bolo de maçã. Legal. Então peguei aqui a farinha de aveia, Legal. um pouquinho de farinha de trigo para dar um pouco mais de consistência. Eu lembrei da minha mãe, que ela me fazia como batedor de ovo dela, fica bem, Pra ficar com os braços fortes. bem forte lá, que ela gostava do pão de milho, pão de ló. Legal. Isso.
Você já pôs o ovo aqui? Já coloquei o ovo. Tá, porque às vezes é legal separar o ovo para ele airar e dar mais fofura. Isso, eu fiz um pouquinho isso. Como o trigo, tá? Não bate muito, porque a elasticidade do glúten vai deixar o bolo solado. Tá bom. E eu acho que ia ser legal colocar alguma gordura, porque você usou 2 coloquei carboidratos, aveia e tá. Fiz a manteiga. Tá. Eu coloquei o suco de maçã. E daí peguei um pouquinho de maçã cortadinha. Perfeito, Eu gosto daquela parte que você fica com gosto Perfeito. da fruta. E dá pra ajudar a decorar, porque eu vi que você tirou a casca. A casca da maçã é ótima pra rinite, por exemplo. Legal. Então, capricha nela Show. aí. Obrigado. E aí, nessa correria, eu vou te atrapalhar um pouquinho, Roger. O que a gente tá tranquilo. usando de farinha? Vi aqui a aveia. Isso, Esse é o quê? Usei farinha. Esse é o leite condensado. Tá, que você preparou ali. Isso que eu já deixei preparado. Tá. E que você tá fazendo? Adoçando com o quê? Com banana? Banana. Legal. No caso é aquilo que eu comentei. Eu não costumo usar açúcar, então uso muitas frutas para adoçar. Perfeito. E eu adoro muito a aveia por causa da questão das fibras. Legal. Aqui eu usei um pouquinho de farinha de trigo integral associado e também aquela proporção que você me comentou, da farinha de aveia. Tá, coloca alguma questão de castanhas ali tudo, ou da linhaça para dar um pouco mais de fibra, tá? Tá. Fermento sempre por último. Eu acho que ele tá bem grossinho, então coloca um pouco mais de alguma propriedade que vai ser líquido. Tá. Você vai usar o leite condensado para... Dá para adoçar, né? Um pouquinho. Dentro? Dá para usar um pouquinho. Ah, tá. Me conta, já vi que tá no forno, já tá a bancada quase limpa, o que você tá preparando aí? Eu vou fazer um bolo de Natal. Opa! Vamos lá, já acho que a época é bem propícia. É isso mesmo. Farinha de trigo convencional, mais farinha de amêndoas, naquela Legal, proporção que você ótimo. comentou, que eu acho que é bem interessante isso, para sempre fazer isso, né? Isso Muito mesmo. legal. Frutas, ameixa, frutas cristalizadas, passas, e daí vou fazer o recheio com o leite condensado low açúcar e acho que a cobertura também, como se fosse um glacê, aquele bem de bolo de Natal, sabe? Vou colocar Eu acho que vale, para ficar mais saudável, tentar que o recheio seja diferente. Você vai usar o leite condensado já na cobertura, deixa o recheio uma coisinha diferente. Como você está usando bastante fruta, até dei dicas para eles, pega o suco de maçã, tem as frutas cristalizadas enquanto tá assando, deixa de molho, porque daí vai sair também o dulçor da fruta no suco, e o suco já é docinho. E aí você pode, às vezes, só pegar um amido de milho e engrossar, para ela ficar cremosinho, e vai umedecer esse bolo, então ele vai ficar mais gostoso ainda. Tá. Especiarias também dispersam a falta de açúcar. Canela, noz moscada, Super, cravo, eles fazem baunilha. uma substituição bem interessante, né? Porque quanto mais você está prestando atenção em textura, em outros sabores, você esquece que está faltando a presença do açúcar. Boa dica. Obrigada. Tô aí curiosa. Vamos lá. Me conte, então. Já vi que a bancada tá quase limpa, igual a Andressa ali. Já tá tudo preparado? Como é que é? Então, é que o bolo já tá no forno. Legal. Aí, enquanto o bolo tá assando, eu tô preparando a cobertura e o recheio. O que vai ser essa cobertura e esse Tô recheio? fazendo uma cobertura com leite condensado, da açúcar, com banana. Tá. E tô pensando ainda no recheio, não defini. Tá. Lembrando que a banana, quando cozinha, ela fica mais espessa. Então, cuidado só para ele não ficar muito grosso, tá? E tenta também colocar, combina com banana, baunilha, cravo, canela, noz moscada, porque quanto mais especiaria a gente tem, melhor é. Tá aqui, Perfeito, lembra de ralar ela. E rala, doutor, para colocar enquanto tá ali, porque daí você consegue extrair o nutriente Com dela, que é bom certeza. para gases. Com Se certeza. só jogar por cima, fica só o sabor. Se colocar em infusão, libera os nutrientes. Joia, obrigado. Tá bom? Atenção, participantes, o bicho tá pegando aqui na nossa cozinha, mas eu preciso da atenção de vocês. Um instantinho, parem o que vocês estão fazendo e prestem atenção em mim agora. Bruno, atenção, Georgia, Peter. Eu tenho algumas notícias. Algumas boas, outras não tão boas. Quais vocês querem ouvir primeiro? Só as boas. Não manda trocar de mesa. A notícia não tão boa, pelo menos para vocês, é que restam apenas 20 minutos de prova. A parte boa dessa história é que os chefes se reuniram agora e decidiram dar mais 10 minutos para vocês. Portanto, a partir de agora, vocês têm 30 minutos, ok?
A outra notícia, quero saber de vocês, qual o nome desse programa? Desafio! Portanto, é semifinal e a gente tem mais um desafio para vocês. Os chefes estão de volta à nossa cozinha e cada um deles vai deixar um ingrediente na bancada de vocês e esse ingrediente, a partir de agora, passa a ser obrigatório nas receitas. É isso? Boa sorte a todos e correria! Lembrando, 30 minutos e este ingrediente também é obrigatório a partir de agora, hein, gente? Colemar, às vezes tá atrasado, tem suas vantagens. Tchan, 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 tchan. Obrigado. Só coisas boas. Hoje, no Minuto Hospital de Olhos do Paraná, eu converso com a doutora Daiane Issal, oftalmologista no Hospital de Olhos do Paraná. Olá, eu sou a doutora Daiane Issal, oftalmopediatra, e hoje eu vim falar sobre a saúde ocular dos pequenos. Os olhos das crianças possuem características próprias e é por isso que um exame com oftalmologista já é recomendado desde o primeiro ano de vida. Problemas oculares muitas vezes podem passar despercebidos na primeira infância. Além disso, as crianças tendem a ter uma dificuldade em expressar qualquer alteração visual. Por isso que pais e responsáveis devem sempre estar atentos a sinais como dores de cabeça frequentes, piscar excessivo, aproximar-se demais da televisão, lacrimejamento, coceira nos olhos, dificuldade no aprendizado ou mesmo entortar os olhinhos. O Hospital de Olhos do Paraná conta com um setor de atendimento em oftalmologia infantil. É um espaço que foi desenvolvido para que os pequenos se sintam mais confiantes e mais confortáveis, facilitando todo o processo do exame em si e tornando a consulta oftalmológica um processo mais leve para toda a família. Tem bolo de chocolate? Prestígio. Ah, é Prestígio. Ai, Paulão! Cadê o Paulo? Uma boa pedida. Aí só falta a massa ficar pronta. E aí você vai rechear e cobertar e fazer a cobertura Isso. com esse O preparo. Prestígio. Que tá muito bom, inclusive, se quiser provar. Eu quero. Cheiroso ele é. E esse leite condensado eu Nossa, achei bem cheiroso. né? Tá muito gostoso mesmo. Bom, né? Tô aqui, na base da oração aqui. Atenção, participantes! Tenho mais um recadinho para vocês. Restam apenas 10 minutos. Detalhe, esses 10 minutos já são aqueles adicionais que os chefes deram para vocês, tá bom? Portanto, são 10 minutos finais para acabar a prova. Contagem regressiva a partir de agora. Vamos lá! Ela fica brava. Vai começar a prova, ela fica assim, ó. Primeiro já é um bolo mais pesado. Minha ideia é encorpar ele com recheio. Fazer um recheio um pouco mais encorpado com castanhas aqui, vai dar um pouco de altura pro bolo e a cobertura vai ser um pouco mais fina. Né? Então, Não, eu acho que vai dar certo no final. O fato dele não ter crescido, você pode ganhar na espessura dele agora com recheio. Essa é a ideia. Agora é rechear ele. Hã? Agora eu vou rechear ele. Agora você vai cuidado para não quebrar esse bolo. O do Bruno não deu muito bom. Esse é o seu recheio ou cobertura? Esse é recheio. Vamos ver, corre aqui que ele tá cortando o bolo. E tá quente, rapaz. Você não sabe que tem que esperar esfriar? Eu aprendi agora na prática. Na verdade não dá tempo aqui, né? Não. Mas ó, acho que vai ficar legal. Foi um bolo de maçã. Que eu vou colocar um recheio aqui de uva. E esse recheio, que coisa mais linda. Ó, recheio de uva, coloquei mirtilo. Você já cortou o bolo?
Já, mas não sei, acho que tá mole pra eu tirar ainda. Ah, tá. Então eu vou ficar aqui só pra ver se ele quebrar e eu vou me vingar de todas as vezes que eu fui gravar a chamada e você passou atrás dando risadinha. Chegou o meu momento agora. Grava a cena dele cortando o bolo, vai, ó. Quebrou! Ó! Quebrou! Tá bonito, Andressa. Gostei. Tá com cara de final de ano. Exato. Boa, menina. Deu certo. Capricha, Roger. Peter já terminou. Geórgia, vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mão pra cima, todo mundo. Saiu um bolo, cara. Olina é um medicamento com mais de 100 anos de história. Composta por 7 plantas, é um fitoterápico que auxilia a digestão, ao mesmo tempo que serve de laxante suave para prisão de ventre. A eficiência da fórmula vem da combinação de 2 das 7 diferentes plantas, com resultados terapêuticos amplamente reconhecidos na medicina tradicional europeia, estimulando o estômago, aumentando o volume do suco gástrico, facilitando assim a sua digestão. E você pode encontrar na farmácia mais próxima da sua casa, hein? Contra excessos alimentares e contra o desconforto, Olina te ajuda. Muito bem, antes das avaliações eu gostaria de parabenizar todos vocês, eu estou impressionado e depois desse episódio fica a dica, vocês já podem abrir a confeitaria dos médicos, que os bolos estão lindos. Agora, se eles estão saborosos e cumprindo aí todas as exigências, a gente vai descobrir agora com os chefes. E hoje eu quero começar diferente, quero começar com o pessoal do fundão, ele que está sempre passando atrás das câmeras e fazendo chacota. Pode vir, você mesmo, Dr. Paulo. Vamos começar por você hoje. Vamos lá. Então, como vocês sabem, eu sempre trago experiência para vocês. Hoje eu trouxe uma experiência que eu conheci numa feira de Natal na Alemanha, que é um bolo, não sei pronunciar, mas é um bolo que as crianças fazem, meio desconstruído. Então essa é a minha ideia, é um bolo desconstruído feito por crianças. E por que ele é saudável? Olha, eu fiz ali farinha de aveia, eu coloquei ovos, receita da minha mãe, bater bem os ovos para ficar bem fofinho. Fermento, claro, para crescer, tem um pouquinho de farinha de trigo. Eu coloquei maçã, suco de maçã, coloquei pedacinhos de maçã, talvez na hora da massa você experimente a maçã. O recheio, o que eu gosto muito de agridoce. Então no recheio eu coloquei uma geleia de uvas verdes e com nata. Só que como ele quebrou, então não ficou totalmente recheado, infelizmente. Eu acho que o primeiro bolo de qualquer um a gente tem que dar parabéns, né? Um incentivo para continuar. A massa tá saborosa. O recheio, eu não consegui pegar o recheio Ela no meu ficou pedaço. no canto que eu consegui abrir. Isso. Faltou um pouquinho de cremosidade no recheio, tá? Mas, no geral, parabéns pelo seu primeiro bolo. E continue, não fique só no primeiro. Tá bom? Tá bom? Obrigado. Nunca fiz bolo, como boa parte do programa, minha primeira vez. Tentei vender meu bolo com uma história da culinária natalina alemã, não deu certo. Ok, próximo, Dr. Peter. Bitte. Bom, eu fiz uma base de massa com farinhas integrais, muito pouca farinha de trigo, ovos e iogurte. O recheio leva o leite condensado da Low-Sugar, que foi o preparo sugerido, com banana, um pouco de ameixa e nozes, e a calda é de amora, e eu decorei com peras que ficaram embebidas no vinho branco enquanto fizemos o preparo. Você falou das farinhas integrais, quais foram mesmo? Foi farinha de amêndoas, farinha de trigo integral, um pouco de farinha de arroz e farinha de linhaça. A combinação de sabores, ela meio que funciona. Tem um fator aqui no teu bolo que está puxando ele para baixo na avaliação, que é a textura da massa.
Ela acabou ficando bem densa. Eu tenho o recheio que ele funciona super bem, ele está super saboroso, que eu imagino que você tenha usado o leite condensado ou açúcar nele, correto? Ele está cremoso, ele meio que une as texturas que tem ali na massa, porém a textura da massa ela acabou ficando bem pesada. E esse é um fator bem negativo que está puxando o teu bolo para baixo. Mas no geral você fez um bom trabalho mesmo. Obrigado. Mas foi um desafio, apesar de simples, eu confesso que de todos os nossos encontros, hoje eu encontrei o maior nível de dificuldade. Dr. Bruno, sua vez. Bom, eu misturei sabores de bolo de vó, né, e um pouco de Natal, né? Então a ideia foi uma base de milho. Então a massa dele eu fiz com farinha de milho, farinha de trigo integral. O recheio eu fiz com uma farinha de castanhas, amêndoas e leite condensado low açúcar. E a cobertura também com leite condensado low açúcar, com mirtilo, frutas secas e um pouquinho de linhaça para dar um pouco mais de cor para a cobertura. Você trouxe um bolo que está cheio de textura, você trouxe vários elementos, você trouxe funcionalidade também até na finalização dele. Outro ponto positivo, ele está perfumado e a massa, embora esteja um pouco densa, está compatível com o recheio. O único, porém, que eu vejo agora do seu bolo é que, ainda que a gente tenha conversado sobre um acabamento, então a cobertura, ela é o acabamento, assim como numa pintura, a gente tem que fazer uma pintura fina, lisa, bonita para ficar bem apresentável, no bolo também. Então eu sugeriria menos cobertura, porque ela não está uma cobertura lisa, ela está gostosa, mas não está bonita. Menos cobertura ao redor para você realmente valorizar os outros elementos do bolo. Fora isso, parabéns! Você mandou muito bem. Obrigado. Então não sabia nem por onde começar a fazer aquele bolo. E quando eu fui cortar o bolo do meio para colocar o recheio, ele despedaçou inteiro. Mas no fim das contas ele ficou gostoso, ficou saboroso, mas ficou meio desconstruído. Acho que os chefes não gostaram muito. Próximo, Dr. Roger. Afirmativo. A apresentação tá linda. Olha! Obrigado. É um bolo de chocolate com morango, então é uma combinação que chama de bolo do amor. Então... tá romântico hoje! Então, a massa dele é farinha de trigo, mas conforme a orientação da Nutri, com aveia. Ela também orientou, e acho que é bom para aumentar o índice nutricional dele, castanhas no interior e algumas frutas vermelhas. O recheio dele é um brigadeiro no sentido de como se fosse um prestígio, e a cobertura é uma ganache de chocolate meio amargo com a cobertura de morango. Roger, parabéns pelo seu bolo, ficou muito bonito, a apresentação ficou ótima, me surpreendeu. A ideia eu achei muito legal, inteligente a tua ideia. Eu acredito que pela a densidade da massa deveria ter ficado um pouco mais no forno, por ser um bolo mais integral. Então ele leva um pouquinho de mais tempo no forno para ficar cozido. Mas só provando assim, dá para perceber que se ele ficasse um pouquinho mais, eu acho que você deve repetir essa receita em casa para a família. Vai fazer muito sucesso, tá? Você acertou. Parabéns. Obrigado. Doutora Andressa, sua vez, por favor. Espero que gostem. A gente também. Bom, hoje a minha intenção foi fazer um bolo de Natal. Aquele bolinho seco com frutas cristalizadas, nozes, ameixas, uva passa. Frutas cristalizadas são um pouquinho polêmicas, mas na minha família todo mundo sempre gostou, então eu sempre fui acostumada e gosto bastante. Normalmente esse bolinho é seco, mas hoje nós precisamos usar o recheio. Eu fiz um recheio de nata, para ele não ficar tão doce, nata com iogurte, um pouquinho de mel, e a cobertura é imitando um glacê, que seria teoricamente com açúcar, mas eu usei o leite condensado low açúcar, não tinha limão, mas aí eu coloquei raspas de laranja para dar aquela quebrada no doce. E as cerejas bem natalinas, né? E o morango, que foi o ingrediente que apareceu na metade do processo ali. E eu tirei o miolo, porque normalmente esse bolo de Natal ele furadinho no meio, usa a forma furada,
mas também porque o meu bolo, eu acho que precisava um pouquinho mais de tempo no forno, então eu tirei porque eu acho que o miolo não estava no ponto ainda, eu excluí ele. Quando você falou de Natal, ele grita Natal. Pela raspa que você colocou, pelas frutas cristalizadas, a textura da massa, ela ficou muito leve, Ainda fica um resquíciozinho, mas obviamente a gente não usou a farinha branca como o ingrediente principal. E a apresentação dele tá bonita, poderia ter ficado um pouquinho melhor, obviamente, mas é teu primeiro bolo não, né? Não, eu gosto então de fazer tá bolo. bom, mas é a primeira vez com esse desafio. Então eu achei que você fez um excelente trabalho e para mim o ponto alto do teu bolo é o sabor. O sabor dele tá muito bom. Que bom. Parabéns, parabéns Obrigada, mesmo. fico feliz. Obrigadão. Doutora Jorge, sua vez. Os últimos serão os primeiros, será uma verdade isso? O meu é um bolo de prestígio, é massa feita com farinha de amêndoas e um pouco de farinha de trigo. Usei o leite condensado da Low Sugar com o chocolate que estava ali na mesa. E o recheio é beijinho, também com leite de coco, o leite condensado. E o meu ingrediente principal também é a amora. O seu recheio e cobertura, né, que são os mesmos, tá super gostoso, não tá doce demais, nem pouco doce. A massa do bolo tá saborosa, porém tá um tanto crua ainda, né, por conta do peso. Então, quando a gente tem pouco tempo de preparo de um bolo, é importante que a gente estimule a leveza através da escolha dos ingredientes, usar, né, alguns alimentos, então a própria farinha, o amido de milho ajuda na leveza, mas a composição que você entregou está linda, o conjunto está saboroso e a sua entrega está de parabéns. Você mandou muito bem. Parabéns. Achei muito legal fazer doce, foi bem diferente também. E acho que me perdi um pouquinho no tempo ali de colocar a massa para assar, acabou ficando um pouquinho mole, mas no mais acho que ficou bem gostoso e tô bem ansiosa pro próximo, na semana que vem. Bom, os chefes já estão ali no maior burburinho conversando, a gente vai para o intervalo rapidinho e na volta a gente descobre então qual a decisão deles e quem ganha a semifinal do Você é o Chefe Desafio dos Médicos. Você não sai daí. Estamos de volta e chegou a hora de descobrir o vencedor da semifinal do Você é o Chefe Médicos. Chefe Vavo já está aqui, mas antes do seu anúncio, se você me permite, Vavo, eu gostaria de fazer um agradecimento hoje, porque na próxima semana teremos a final. O pessoal de casa não sabe disso ainda, mas por motivos pessoais, profissionais, compromissos, agenda, a nossa querida Andressa não estará conosco. Então, Andressa, independente do resultado de hoje, eu já queria agradecer a sua participação, a sua coragem de ter topado esse desafio. A gente sabe que não é fácil sair da zona de conforto, enfrentar aqui as câmeras. E você brilhou, viu? Muito obrigado. Muito obrigada, eu agradeço. Obrigada, gente. Semana que vem a gente vai sentir sua falta Ai, aqui. nem fale, eu já tô com o coração apertado. Mas você, ó, já é uma vencedora, pode ter obrigada. certeza. Nossa, foi um prazer imenso mesmo participar. Foi uma experiência única na vida. Que bom, a gente fica feliz por isso. O prazer foi todo nosso, viu? Com certeza. Né? Obrigada, idem, todos vocês. Parabéns, viu? E parabéns também para o vencedor de hoje, que a gente descobre agora com você. Val, essa semifinal é de quem? Lembrando que todos os participantes levam os mimos aí, kit da Low Sugar, tem também chocolates incríveis da Amaze, que são maravilhosos, aproveitem. Mas só um vai levar o Zailinho para casa e os produtos da Vida Leve. Quem é afinal, Val? Então, na verdade foi uma grande revelação todos vocês. Vocês apresentaram uma produção de bolos excepcional. E a gente, posso falar pelos meus colegas jurados, nós não esperávamos que fosse apresentar essa qualidade. E foi uma surpresa muito gratificante pra gente. E hoje, você é o chefe... Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Que bela despedida do programa! Parabéns! Ai, que bom, obrigada! Parabéns. Já tirei a etiqueta, já tirei a etiqueta. Nossa, tô muito feliz, obrigada.
Se despedindo do programa em grande estilo, então, viu? Total. Parabéns. Muito Duas legal, vezes agora. obrigada, adorei, muito obrigada. Fiquei Parabéns bem- a todos. Vocês Fiquei feliz, obrigada. todos brilharam, foram excelentes. Que bom, obrigada, gente. Estou muito feliz, fiquei extremamente animada, até que enfim ganhei um Zaelinha, vou levar para os meus filhos. E eu adoro Natal, adoro comida de Natal, adoro decoração de Natal, então acho que eu estava bem inspirada hoje mesmo. Como hoje é a minha última participação, eu agradeço muito por todos vocês que assistiram todos os episódios, que torceram, que curtiram, que aprenderam muito. Desejo boa sorte para os meus colegas. Espero que saia um vencedor e que a gente continue nos encontrando sempre com comida boa e boa conversa também. A belíssima Casa de Frutas é referência em Curitiba e região como uma das melhores opções de compras para quem busca alimentos saudáveis, frescos e de alta qualidade. Uma loja completa com os melhores produtos de hortifruti, cereais e processados. Além disso, a Belíssima tem um açougue completo com cortes selecionados. Conheça a belíssima Casa de Frutas, que fica na rua Professor Fábio de Souza, 1240, no Santa Quitéria, em Curitiba. Belíssima Casa de Frutas, vendendo saúde. Por hoje é só. Lembrando que os participantes que já pontuaram até aqui podem, prestem atenção, eu disse podem, ter alguma vantagem na final da semana que vem, tá? Portanto, a nossa disputa está tecnicamente empatada e todos têm chance de se tornar vencedor, até mesmo aqueles que ainda não pontuaram. Parabéns a esse time incrível, impecável, que tem se saído muito bem e surpreendido muito ao longo da temporada com a evolução de cada um. No próximo episódio teremos uma final decisiva, onde todos seguem na disputa e têm a chance de levar para casa o troféu chefe médico da edição, além de ganhar um curso completo de gastronomia do Centro Europeu. Lembrando você aí de casa que perdeu ou quer rever algum episódio, todos eles estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Ah, e não esquece também de seguir o programa nas redes sociais, tá? Muito obrigado pela sua companhia e até sábado que vem, na grande final do Você é o Chefe Médicos, à 13h, aqui na RIC TV. Até lá! Nunca fiz bolo, como muitas partes. Ah, não vou dar. Atenção, participantes. Não, daí a gente que vai pra paga. O que é? Não me vem com mais nenhuma surpresa aqui. Não quero saber de nenhuma surpresa, que senão eu vou surtar. Vamos trabalhar! Estamos de... Hã? Quer passar aqui atrás? Então, tchauzinho.